O que era para ocorrer ontem foi transferido para hoje, a tão esperada autorização da Junta Orçamentária composta pelos Ministérios da Fazenda e Planejamento dos R$ 500 milhões para o seguro rural ainda não saiu do papel. O repórter Marcelo Dias acompanha esse assunto e atualiza as informações para a gente. Marcelo, que mistério é esse em torno desses recursos? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Exatamente, um grande mistério, viu? Tá aquela entrega do Ministério da Agricultura que não consegue falar se essa reunião vai realmente acontecer agora à tarde. Lá no Ministério da Fazenda não existe nenhuma agenda específica aí para o Fernando Haddad com relação a esse assunto. No Ministério do Planejamento também não há nada, ou seja, eles disseram que essa reunião poderia acontecer hoje, conforme eu apurei ontem na frente parlamentar da agropecuária, ou seja, segue indefinido ainda estes recursos aí dos 500 milhões aí que seriam destinados para o seguro rural e também para a Embrapa, conforme nós antecipamos ontem no Mercado e Companhia. Ontem, no Rural Notícias, eu antecipei também uma informação da Frente Parlamentar da Agropecuária que não acredita que haverá mais tempo desses recursos chegarem até o produtor rural, principalmente os produtores do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo tanto lá com o excesso de chuvas e aqui no Centro-Oeste com as altas temperaturas. O que eu apurei nos bastidores ontem foi que essa demora para poder resolver e essa assinatura que depende da GEL para que esses recursos cheguem até os produtores, se não forem feito aí até essa sexta-feira dessa semana, já não consegue mais. Até porque, segundo eu apurei, esses recursos terão que vir de outras pastas, terão que vir de outras fontes para poder ajudar aí o Ministério da Agricultura, que foi uma promessa do ministro Carlos Fávaro. A gente lembra muito bem, lá em outubro foi anunciado oficialmente que esse dinheiro iria chegar para o produtor rural, mas até agora os recursos não foram autorizados pelo ministro da Fazenda e nem pela ministra do Planejamento. Segue indefinido. O que acontece? O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi exonerado do cargo hoje, conforme foi publicado no Diário Oficial da União. A pedido dele, o presidente Lula assinou aí essa exoneração para que ele possa acompanhar as pautas econômicas aí no Congresso, que são as pautas prioritárias do governo. Hoje de manhã, o ministro Carlos Fávaro, que está exonerado do cargo, já participou da Comissão do Meio Ambiente aí sobre o projeto dos inseticidas, que está aí na pauta do meio ambiente, que provavelmente vai ser aprovado e segue depois para a aprovação do Senado. Ou seja, então o ministro ele já está em atuação aí no Senado e não está como ministro da Agricultura, conforme foi apurado agora de manhã. A gente tem aí a comissão do Senado, que aprovou o projeto que taxa o investimento no exterior de fundos exclusivos, foi aprovado aí pela Comissão de Assuntos Econômicos do CAI do Senado, que aprovou agora de manhã o projeto que prevê a taxação dos offshores, que são os investimentos no exterior e os fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda. Ou seja, o ministro já está acompanhando essas pautas lá e não tem previsão aí de quando o ministro pode voltar aí para a pasta do Ministério da Agricultura, uma vez que ele está aí atendendo a esses interesses do governo no Ministério aí na parte do Senado. Ou seja, a gente continua acompanhando essa situação. Ontem, o presidente da FPA, durante a coletiva de imprensa, já antecipou para a gente no Rural Notícias que não acredita mais na possibilidade desses recursos chegarem até o produtor. Ele acha que esse dinheiro não existe, não tem, e não há aí interesse por parte do Ministério da Fazenda em liberar, porque não deve ter esses recursos. E o presidente da FPA já diz, né, com total segurança, que não acredita mais na chegada desses recursos. Vamos ver o que ele disse na coletiva de imprensa ontem, que eu também perguntei para ele. Num ano em que a gente veio com 3 safras de defasagem no Rio Grande do Sul, que passamos a enfrentar problemas adversos exatamente contrários do que nós tínhamos, cheias e chuvas excessivas no sul, seca no norte e precisando cada dia mais desse seguro. Então,
Hoje, o nosso ponto principal de preocupação dentro do Ministério da Agricultura e principalmente no atendimento aos produtores rurais é que a gente consiga esse seguro urgentemente. As informações, repito, infelizmente, por parte do Ministério da Fazenda não são positivas em relação a esses valores. Só uma informação que acaba de chegar aqui para mim, que eu estava buscando agora de manhã pela assessoria de comunicação, mas eu consegui através de um outro secretário essa informação, porque o MAPA não comunicou oficialmente essa saída do ministro Carlos Favaro. Quem está substituindo ele, João, aqui, é o secretário executivo Irajá Lacerda, ele que está momentaneamente substituindo o ministro Carlos Favaro. E ainda sobre esse assunto, né, dessa questão da falta aí de comunicação que está ocorrendo entre o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministério aí da Agricultura, ou seja, há esse pedido e há uma pressão ainda, ocorre essa pressão interna para que esses recursos sejam liberados. Eu conversei também com a Confederação Nacional da Agricultura e a gente tem aí um assessor técnico que fala da importância da liberação desses recursos para que esse dinheiro chegue aí para o produtor rural. Há uma força também da CNA para que esses recursos possam ser liberados. Vamos ver o que o assessor técnico disse sobre esse assunto. Nós chegamos agora em novembro com apenas 6,4 milhões de hectares cobertos, bem menos daquele que foi o nosso ano recorde, que foi 2021, que nós alcançamos 14 milhões de hectares. Então, nessa semana, estão acontecendo tratativas e articulações com a Frente Parlamentar da Agropecuária e também do governo, para que a gente consiga uma suplementação de 500 milhões de reais para conseguir suplementar esse final de ano. A grande preocupação é, será que esses 500 milhões de reais, se aprovados, chegarão a tempo de serem operacionalizados pelas seguradoras? Então, o setor vive essa expectativa aí. Se aprovada, os produtores já estão aí com diversas apólices aguardando essa suplementação para que consigam utilizar desse prêmio e tenham o acesso a essa ferramenta de forma mais barata. Do contrário, ficaremos aí com essa enxuta área coberta de apenas 6,4 milhões de hectares e um grande problema aí para o próximo ano, porque os impactos do El Niño irão permanecer até março. Então, será que o setor está preparado para absorver todos esses danos dessas adversidades climáticas?